Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar algo muito interessante com vocês a respeito de uma pergunta que eu ouvi hoje em um podcast. Por que eu quero compartilhar? Porque é a pergunta de muita gente. Muitos verbalizam, outros não. Mas eu vi aquela senhora verbalizando essa pergunta, no qual o entrevistador dava a oportunidade da pessoa fazer uma pergunta. Então, ela parou de forma até pausada, devido a, de repente, a angústia que ela estava, e ela perguntou para o rapaz que estava na condição de estar lhe direcionando as perguntas, e ela fez uma pergunta para ele: como não desistir da vida? Eu entendo até que é uma pergunta que ela faz a um apresentador ou até mesmo uma pessoa que está ali administrando perguntas e respostas. Mas essa pergunta, ela vai para alguém que está dentro de uma limitação igual a ela. Por quê? Primeiro, a vida que nós temos, ela não está destinada ou ela não está no controle de um ser humano. Então, quando eu faço uma pergunta para uma pessoa que é mortal igual a mim, eu entendo a pergunta dela, porque muitos fazem de forma oculta, de forma até no monólogo, ela faz para ela mesma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa pergunta talvez ela possa estar contigo hoje. Essa talvez é uma pergunta que te acompanhou todo dia, né? Por que eu teria razão para viver? Primeiramente, se você está vivo é porque alguém te deu vida e esse alguém é responsável, não te deixou abandonado nesse mundo. Segundo, quando você observa e você consegue identificar essa pergunta, existe razão para viver? Sim, ela está dentro de você. Então, quando nós observamos que Deus nos deu a condição de vida, é porque quando Ele nos deu, Ele se responsabiliza pela nossa vida. Mas que ponto eu quero chegar? Na verdade, as perguntas que nós estamos fazendo é uma pergunta traga por nós mesmos dentro de ansiedades, dentro de frustrações. Então, como lidar com isso nesse momento de tanta pressão na sociedade, onde você valoriza mais o ter do que o ser? O ser é aquele que Deus fez e que mandou que nós amássemos. O ter é aquilo que, através do teu esforço, através do teu trabalho, você estaria utilizando enquanto aqui estivesse, porque todos nós somos passageiros. Então, quando você vê a valorização do ser, aí muitas das vezes não existe a razão de o viver do ser humano. Então, essa pergunta, talvez ela seja tua, talvez ela seja de uma companhia ou de alguém que te fez ela. Então, o que nos leva a essa pergunta? É a ociosidade, o viver o amanhã sem estar nele e entender que o valor da vida está no ter. Não, não está no ter, está no ser. Aquele que foi feito por Deus e que está dentro de um propósito dado por Deus. Então, o ser, ele muitas das vezes pergunta não pela razão do ser, mas do ter. Eu não tenho motivo para viver porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo. Mas quando nós olhamos para o ser, a semelhança de Deus, nós observamos que há valor, e muito valor. E esse valor ele é imensurável, porque quem nos criou, ele tem a responsabilidade de cuidar de nós. E por cuidar de nós, ele entende que nós somos importantes e está administrando o ser. Não, não podemos administrar o ser. Muitas das vezes vamos administrar o que nós temos. E essas angústias, muitas vezes, ela vem pela falta do que não temos. Aí, muitas vezes, encontramos razão para não viver. Por quê? Porque eu não tenho o material, eu não tenho, principalmente nos momentos que estão vivendo na própria mídia, que aí está, né? Você pode, você consegue, e quando você não encontra isso, você encontra a razão para não viver. E não é verdade, porque está muito além disso o ter. Valorize o ser. Quem é esse ser? Você mesmo. Se valorize. Veja em que momento você está. Administre e veja que você tomando posse disso, pela ajuda daquele que te criou, ele vai te dar condições de administrar e ver que o ser
existe sim razão para viver. O ter é consequência da manifestação do ser através daquilo que Deus deu, a capacidade, a condição. Então, se valorize. Talvez a tua pergunta seja essa também. Aonde eu vou buscar motivo para viver? Entenda, o Criador te fez e Ele sabe o que você precisa, muito mais do que você imagina. Fique com Deus, olavo.com, passando essa mensagem para você aqui nessa noite, tá? Fique com Deus.